Muitas vezes nós dizemos, não, eu me conheço. Nós não nos conhecemos não, irmão. Nós sabemos que nós enxergamos aquele que está na nossa frente. Mas o coração do homem, ele é enganoso. Louvado seja Deus. Hoje nós queremos uma coisa, amanhã a gente não quer mais. Hoje nós decidimos uma coisa, amanhã a gente já desistiu. Nós somos assim. Louvado seja o nome do Santo Senhor. O Senhor, Ele conhece a nossa necessidade. Muitas vezes Deus permite que algo aconteça para que a gente venha estar na casa do Senhor. Nós sabemos, louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor, Ele tem a forma dele de trabalhar. E ali, irmão, eu falava com Deus dessa forma, por que o Senhor não faz isso? Louvado seja Deus. E quando eu estava meditando nessa palavra, Paulo estava ali orando, insistindo com o Senhor, mas o Senhor, Ele não tirou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que o Senhor não tirou? Para que Ele não viesse se exaltar. E muitas vezes Deus permite algo na nossa vida para que nós venhamos obedecer. Nós não compreendemos, irmão. Os pensamentos de Deus estão além daquilo que nós sequer possamos imaginar, né? As lutas, elas vêm. Todos nós temos luta. Nós sabemos que a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor, as lutas, elas viriam. Nós sabemos que para nós que servimos a Deus, tudo parece que é difícil, né? As lutas vêm, a dificuldade vem. Sempre que vamos fazer alguma coisa, é uma dificuldade tão grande. Mas ali eu entendi, irmão, que o Senhor é aquele que governa, que a vontade é dele, não é a nossa, né? Passei muitos anos da minha vida fazendo a minha vontade. Por mim, da minha vontade, da minha carne, eu não estaria aqui, né? Muitas vezes nós falamos assim, não, Senhor, se o Senhor mandar eu faço. Mas muitas vezes aí vem aquele desânimo, vem aqui, não, hoje eu vou deixar assim. E Deus, Ele permite muitas vezes para que nós venhamos fazer a vontade dele, para que nós não venhamos desistir, né? Nós sabemos que quando nós estamos precisando de algo, nós vamos atrás, não é verdade? Quando a gente estamos passando por luta, a gente vai orar. Quando a gente não está passando por luta, a gente dá uma aliviada, não é verdade? E Deus, Ele tem um projeto na vida de cada um que está aqui, né? O Senhor, Ele vê a necessidade, Ele conhece aquilo que eu e você tem passado. Quantas lágrimas, né? Ali eu estava me lembrando que uma vez eu fiz até uma oração ao Senhor, a oração do, acho que é o rei Ezequias, né? Isaías foi lá e falou para ele assim, arruma a tua casa porque você vai morrer, né? E ali eu estava orando dessa forma, falei, Senhor, mas eu estou tanto tempo na tua casa, eu nunca saí da tua casa, eu nunca fui aprontar um monte no mundo, e o Senhor não me curou, por quê, né? Muitas vezes nós falamos com o Senhor dessa forma, né? Nós não compreendemos que às vezes algo acontece, não é para o nosso mal, mas sim para o nosso bem, porque o Senhor, Ele conhece o meu e o seu amanhã. Nós não sabemos, estamos aqui hoje adorando ao Senhor, mas amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o caminho que nós vamos. O Senhor, Ele quer, né, nos ensinar, quer que a gente trilhe por aquele caminho que Ele preparou para nós. Mas muitas vezes nós damos uma desviadinha para um lado, damos uma desviadinha para o outro. Aí o Senhor dá um jeitinho sempre que está puxando a gente. Louvado seja o nosso Santo Senhor para um lugar que o Senhor quer que a gente esteja, né? E ali eu meditava nessa palavra sobre isso, sobre coisas que o Senhor faz, né? Mas vai haver coisas que Deus não vai fazer. Muitas vezes nós temos, irmão pode ter, né? Algum irmão está aqui, com certeza deve ter algum problema, alguma coisa que ainda não aconteceu, né? Nós vamos para a igreja, nós oramos, nós buscamos, né? Muitas vezes usamos muito a palavra de Deus para dizer assim, Senhor, mas a tua palavra fala que se eu bater vai se abrir. Aí às vezes não abre e a gente fica nervoso. Senhor, mas o Senhor falou que vai abrir. Mas nós temos que entender que o Senhor, Ele está no controle da nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se não abriu, teve um motivo. Aleluia. Se não foi curado, teve um motivo. O Senhor, Ele conhece tudo, né? A palavra do Senhor fala ali em Jó, né? Às vezes o Senhor não está querendo fazer por um motivo e nós fica insistindo, fica teimando. Muitas vezes, né? A gente às vezes até se rebelia, né, contra Deus. Fala, Deus, eu não vou mais fazer porque não aconteceu isso, eu não vou fazer. Ou não consigo fazer, né? Mas o Senhor, Ele nos chamou, Ele tem um propósito na nossa vida. Às vezes não aconteceu agora, mas ainda vai acontecer. Então, se aquilo está daquela forma, é para que a gente venha se lembrar que Deus, Ele pode tudo e que Ele determina. Ele faz no dia que Ele quer ou Ele simplesmente não faz, né? Não adianta ficar reclamando, chorando, se desesperando, porque isso não vai mudar, né? O que nós temos que fazer é buscar o Senhor, né? Orar, clamar ao Senhor,
O Senhor, Ele conhece o tamanho da dor do nosso coração, a aflição que passa na nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta a gente ficar preocupado com algo, quando nós entregamos na mão do Senhor, nós entregamos, não temos que nos preocupar mais com isso. Só temos que confiar nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, né, Paulo orou, mas Deus não fez, né? Louvado seja Deus. Eu não entendi essa palavra, né? Eu digo assim, irmãos, que com o passar do tempo nós estamos na igreja, nós estamos aprendendo. Louvado seja Deus, né? Nós vamos para o culto, ouvimos uma palavra e muitas vezes naquele momento nós não compreendemos aquela palavra. Mas mais para frente o Senhor, Ele vai nos revelar, vai nos dar o discernimento daquela palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu não entendi essa palavra, falar, Senhor, me dá um discernimento, o porquê que acontecem certas coisas e que nós não aceitamos. Mas o Senhor sabe por quê. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali ele orava e pediu, orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse. Mas o Senhor não tirou. Mas o Senhor não tirou porque Ele tinha um propósito na vida dele. Será que se eu tirasse aquele espinho na carne, será que iria acontecer? Eles iriam certamente sair dos propósitos do Senhor. E nós somos dessa forma, irmão. O Senhor, Ele permite, às vezes uma enfermidade, às vezes um problema em casa, né? Cada um de nós aqui que está aqui tem uma dificuldade, né? Nenhum de nós está livre de passar por isso. Eu não sei, o Senhor, Ele conhece, né, a necessidade de cada um que tem entrado por essas portas, o que cada um tem pedido, falado com o Senhor, mas Senhor, por que dessa forma, né? Porque isso não muda, porque eu tenho orado, eu tenho pedido, né? Vai ter coisas que Deus vai fazer, irmãos. Ele vai falar com você, Ele vai fazer, Ele falou, Ele prometeu algo, Ele vai cumprir, porque o Senhor, Ele é fiel. O Senhor fez muitas promessas na minha vida e eu muitas vezes falava com Deus, eu não me achava em condição de fazer aquilo. Mas o Senhor me fez entender que não sou eu e não é você que faz. Nós somos somente vasos na mão do Senhor. Engrandecido é Deus. Nós somos o vaso usado pelo Senhor para fazer a vontade dele, não é a nossa, né? Quando nós fazemos nossa vontade, infelizmente, nós quebramos a cara, nós sofremos, nós choramos. Louvado seja Deus. Mas quando nós aprendemos a fazer a vontade do Senhor, engrandecido é Deus, aí nós vemos, irmãos, as coisas fluir, as coisas acontecer, o Senhor começa a falar conosco, nós começamos a aprender tantas coisas, entender tantas coisas na nossa vida. Nós só temos que entregar na mão do Senhor e confiar, né? O que não aconteceu hoje, mas amanhã Deus pode fazer. Ou então, se não aconteceu, é porque não era da vontade do Senhor, às vezes aqui não ia ser bom. Louvado seja Deus, né? E ali, irmãos, eu ficava reclamando com Deus, falando, Deus, mas por que não faz dessa forma? Por que não acontece dessa forma? Mas Deus sabe como faz, irmão. Não adianta, né, ficar questionando o Senhor, porque Deus, Ele não vai ficar te dando resposta de tudo que você perguntar para Ele, né? Eu me lembro que o irmão falou assim que Deus, Ele mudou o cativeiro de Jó, mas Ele não explicou para Jó o motivo, né? E nós muitas vezes estamos dessa forma. Senhor, eu quero saber isso. Senhor, eu quero saber por que aconteceu isso. Por que o Senhor levou fulano? Por que se cantar dessa forma e não acontece nada, né? Mas nós temos que entender que Deus, Ele é soberano, né? Ele tem um tempo determinado para tudo, na minha e na tua vida. Não adianta, irmãos, se rebeliar contra o Senhor, se rebeliar contra a igreja, né? Muitas vezes bater o pé, dizer, eu não vou fazer, eu não quero fazer, porque o Senhor, Ele vai dar o jeito de a gente fazer, né? Não adianta tentar correr, né? Nós só temos que entregar nossa vida nas mãos do Senhor e confiar, né? Muitas coisas o Senhor tem feito, apesar dessa causa, ainda estou orando, mas eu confio que Deus tem um propósito e eu sei que Ele, na hora certa, Ele vai fazer. Mas muitas coisas Deus fez, muitas bênçãos Deus derramou sobre a minha vida e tem derramado sobre a igreja também, né? Só o fato de eu e você estar aqui, mesmo nas dificuldades que nós temos passado, já é uma grande vitória, né? Muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor, às vezes dizemos, eu não sei nem como cheguei lá, né? Mas foi o Espírito Santo que nos trouxe, né? Foi o Espírito Santo que nos guarda, que fala conosco a todo momento, irmão. O Senhor, Ele tem nos sustentado, tem nos guardado, não importa, né? As lutas vão vir, mas nós temos que vencer. Engrandecido é Deus, né? E ali eu estava me lembrando, né, que quando eu passei no médico, a médica falou uma coisa assim para mim, falou assim,
que eu tinha que procurar um médico, um psicólogo. E eu estava muito nervosa. Os problemas que eu tive, eu acabei ficando muito ansiosa, né? Fiquei com problema com o coração batendo rápido demais. E eu cheguei lá e pensei que eu estava tendo um treco, mas na verdade eu não estava, eu estava só nervosa. E ali eu conversei com a médica e ela falou assim, você vai ter que procurar um psiquiatra, psicólogo, psiquiatra. E eu agradeci a ela por ter me atendido e saí. E quando eu estava voltando para casa, eu falei, Deus, eu tenho duas decisões, eu tenho duas escolhas. Ou eu faço o que ela mandou, ou eu vou te buscar e o Senhor vai me dar vitória porque eu creio. Aleluia. E ali eu falei, eu não vou procurar um psicólogo. Eu vou buscar o meu Deus, porque o meu Deus falou para mim que se eu orasse, ele ia me curar. O irmão falava aqui, né, sobre a decisão, né, sobre a águia, né, que ela decide ir lá, morrer ou então ela vai lutar, né. E ali eu falei, Deus, eu vou buscar a tua presença. Eu vou orar, eu vou obedecer a tua voz, eu vou orar. Eu comecei a orar, pedi às irmãs que me ajudaram fazendo campanha. Lá foram na minha casa orar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor, Ele me deu a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas vezes, irmão, há uma decisão na minha e na tua vida. Se você realmente vai fazer a vontade do Senhor, ou simplesmente você vai abrir mão e deixar as coisas do jeito que estão. Eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu decido buscar a tua presença e fazer a tua vontade. Se o Senhor me mandar pregar, eu vou. Se o Senhor me mandar louvar, eu vou. Se mandar louvar a igreja, eu vou. Porque a vontade não é mais minha, mas a vontade é tua, né? Quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, irmão, o Senhor começa a fazer maravilhas, né? E eu fiquei tão feliz aí quando o irmão estava no carro falando, eu falei, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem falado comigo, né? É o mesmo Espírito que habita em mim, habita na vida do irmão. Né? Porque Deus já tinha falado isso para mim. Pode guardar a mensagem aí, que no dia que você for pregar, você vai pregar sobre isso, sobre aquilo que eu posso fazer, mas tem coisas que eu não vou fazer e mesmo assim você vai fazer a obra. Louvado seja Deus. Não espere, irmãos, não espere. Eu só vou fazer se acontecer isso. Eu só vou fazer se Deus fizer isso. Não existe isso, né? A vontade do Senhor é suprema. Se você está hoje, se está dessa forma, é porque o Senhor permitiu, né? Porque às vezes, irmãos, se nós estivéssemos bem, nós iríamos fazer coisas agradáveis ao Senhor. Muitas vezes não estaríamos da forma como o Senhor quer, né? Muitas vezes Deus permite você passar um vento, mas não quer dizer que você vai morrer, não. Quantas vezes eu falei para Deus, Deus, eu vou morrer. E Deus falou, vai morrer não. Não vai morrer porque eu estou aqui do teu lado. Eu não estou lhe deixando, eu sempre estou do teu lado. Por que você fala que vai morrer? E falei tanto isso para o Senhor, e chegou um dia e falei, Senhor, realmente eu não vou morrer porque o Senhor está comigo. Ali eu agradeci tanto a Ele, eu falei, Senhor, muito obrigada, né? Por tudo, irmãos, é muitas coisas que o Senhor tem feito. E ali eu sempre falo para Deus, falo, Senhor, eu gosto de contar aquilo que o Senhor fez na minha vida, porque o nosso testemunho é uma grande pregação daquilo que o Senhor fez, né? Eu tenho certeza que cada irmão que está aqui tem um testemunho lindo para dar sobre aquilo que Deus fez, né? Ninguém veio para Jesus porque, hoje eu decidi amar Jesus e não. É porque Deus fez algo na nossa vida, né? Ele nos tirou lá do mundo, Ele mudou nosso pensamento e falou assim, não, hoje você vai para a minha casa, hoje você vai ouvir a minha voz e hoje você vai fazer a minha vontade, né? E muitas vezes eu estava falando, falei, Senhor, o nosso testemunho, aquilo que o Senhor faz na nossa vida é muito importante, né? Tem pessoas aí fora que estão precisando ouvir, né? Quantas vidas, né, nós temos visto. Esse dia mesmo eu fui ali na casa de uma mulher para ver um cômodo para o meu irmão, para alugar para ele ali mais perto da minha. Tinha aquela mulher na minha vida, né? Era a dona da casa. E ali eu cheguei lá e eu comecei a conversar com ela. Eu nunca vi a mulher, comecei a conversar, a mulher começou a conversar comigo. E a mulher começou a dizer assim, estava muito triste, estava muito nervosa. Eu falei, não, pede a Deus, Deus trabalha. Ela falou assim, não, irmã, eu estou com uma doença, uma doença muito grave, eu estou com HIV, né? Antes eu era muito baladeira, saía, fazia um monte de coisa e hoje eu estou nessa situação. Mas eu sei que Deus pode cuidar de mim, eu sei que Deus vai fazer uma obra. Eu falei, creia no Senhor, que o Senhor Ele tem poder para todas as coisas.
Mas muitas vezes Deus permite algo, né? Porque aquela mulher, quando ela estava boa, ela não queria saber de Deus. Ela não queria ouvir a palavra de Deus. Ela mesmo falou para mim, eu vivia no mundo aprontando, agora eu já não faço mais isso. Louvado seja Deus. E Deus, Ele sabe por quê, irmão. Muitas vezes Ele permite algo. Muitas vezes nós olhamos para a nossa dificuldade e falamos, Senhor, mas como é que eu vou fazer isso dessa forma? Eu mesmo falei para Deus, irmão, eu falei, Senhor, como é que eu vou participar do vinho da cura se nem curada eu sou? Como é que eu vou orar pelos outros agora? Como é que eu vou pôr a mão numa pessoa orar e interceder por uma pessoa se eu não consigo nem ser curado? Mas o Senhor não falou para mim, não importa, continua orando, continua fazendo a obra do Senhor. Quem faz a obra sou eu, no momento determinado quem faz sou eu. Né? E ali eu entendi, irmão, que independente da minha e da tua dificuldade, o Senhor, Ele quer que nós façamos a obra dEle. Se você louva, continue louvando a Deus, não importa a sua dificuldade. Se você prega ou está passando por alguma luta, não importa, continue fazendo a obra do Senhor. Né? O Senhor sabe o porquê de todas as coisas, nós não sabemos não. Louvado seja o santo nome do Senhor. Só temos que agradecer a Ele. Parar de reclamar pelo que não temos e agradecer pelo que temos, né? Quantas coisas o Senhor tem dado, irmão, eu não tenho do que me queixar. Louvado seja Deus, passou pandemia, acabou pandemia, e isso não me afetou em nada na minha casa, na minha família, estamos todos lá trabalhando, ninguém perdeu o emprego, ninguém deixou de pegar, fazer suas compras. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele tem cuidado do seu povo. Louvado seja Deus, né? O Senhor, Ele tem guardado a tua igreja. Ele não tem nos deixado só. Muitas vezes nós até pensamos que estamos só, mas isso não é verdade. O Senhor está a todo momento, o Espírito Santo de Deus está a todo momento conosco, está falando comigo, está falando com você. Muitas vezes você pode perguntar algo para Deus, Deus não vai responder na hora, mas depois de um tempo Deus vai te revelar, Deus vai falar com você. Não importa, louvado seja o nome santo do Senhor, aquilo que tem acontecido, as lutas têm vindo, mas nós vamos lutar e vamos enfrentar e vamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é aquele que nos garante a vitória, não importa a adversidade tem se levantado. Louvado seja Deus, hoje não tem, mas amanhã Deus prepara. Ai, Deus, mas eu tenho passado uma dificuldade no meu lar, minha família, irmão, minha família também, a maior parte não quer saber de Deus, mas eu continuo orando por ele, porque eu sei que Deus tem um propósito. Às vezes está meio torto ali, mas Deus está cuidando ali de alguma forma. Às vezes não é porque eu não estou vendo que Deus não está fazendo, né? A gente tem uma mania que a gente tem que ver para crer. Mas a palavra do Senhor fala o quê? Que a fé é a gente crer para poder ver. Louvado seja Deus. Nós temos que mudar o nosso pensamento e entender que Deus, Ele muitas vezes trabalha no silêncio, muitas vezes Ele não nos responde, mas Deus, Ele está fazendo. O Senhor, Ele está guardando, Ele tem as maneiras dele de fazer. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor é aquele que trabalha, né, pela minha e pela tua causa. Né? Muitas vezes você tem orado, mas não aconteceu. Espera mais um pouco, continua orando, continua confiando, porque na hora certa o Senhor, Ele faz, irmão. Eu creio que o Senhor, Ele pode tudo, né? A Bíblia fala que nada pode ser impedido quando o Senhor quer fazer. Nada é impedido quando Deus quer agir. Né? Nós só temos que confiar nele, segurar nas mãos dele e falar, Senhor, me ajuda na minha pouca fé, me ajuda, louvado seja Deus, enfrentar esse mar, louvado seja o santo nome do Senhor, me ajuda, né, a confiar mais em Ti. Muitas vezes, Senhor, mas eu tenho tão pouca fé, não importa, o Senhor pede um pouquinho de fé só, para que nós venhamos confiar nele, né? A última palavra pertence a Ele, né? Tem um que fala, né? Que a última palavra é Ele que dá. Se o médico falou, mas vai ser assim, não importa. A última palavra vem do Senhor.